um cidadão sequer disparasse um único tiro no país inteiro. Eu não acredito que a vassoura esteja fora de moda. Se há país que está precisando de uma vassourada, é este. Varrer a corrupção do Brasil parece uma proposta pertinente e atual. A limpeza nas instituições que inexistem ou estão combalidas. A limpeza na vida partidária que é fraudulenta, é mentirosa. A limpeza na ordem social que é injusta. Mas quem chegou à presidência da República com essa plataforma e o slogan "Varre, varre, vassourinha", no comecinho dos anos 60, acabou ficando na história como um político temperamental e um dos mais controvertidos que a gente já teve, Jânio Quadros. Jânio chegou à presidência da República a bordo de uma votação espetacular, mas renunciou ao cargo em apenas 7 meses e deixou um país perplexo. O motivo dessa renúncia jamais foi esclarecido inteiramente. Afirmo com absoluta segurança que nas mesmas circunstâncias renunciaria outra vez. E de fenômeno eleitoral, Jânio se transformou no pivô de uma crise política que teria consequências pelas décadas seguintes. O presidente fugaz foi também contraditório. Tido como um opositor do comunismo, Jânio não perdeu a chance de condecorar um dos líderes da Revolução Cubana, Che Guevara. Eu me envaideço dessa condecoração. Em primeiro lugar, eu condecorei um homem límpido. Examinemos o homem, um homem límpido, um homem honrado, um sonhador, Dom Quixote das Américas. Em sua carreira política, que além da presidência da República passou pela prefeitura e pelo governo de São Paulo, Jânio deixou como marcas a proibição do biquíni, o uso rebuscado da língua portuguesa e a caça aos pichadores. Essa mesma bandeira é levantada por outros políticos décadas depois. E muito do estilo de Jânio a gente enxerga em líderes de hoje. Se ele se comunicava por bilhetinhos, atualmente temos na presidência dos Estados Unidos, por exemplo, alguém que também manda recados, mas pelo Twitter. Os bilhetinhos vão ser impressos, todos eles. Ministério a ministério. Bem, lá vai um exemplo, um só. Ao ministro das Relações Exteriores, Excelência, solicito de Vossa Excelência as providências necessárias para que o Brasil restabeleça relações diplomáticas com a União Soviética. Ponto. J. Quadros. Jânio Quadros faria 100 anos e o Arquivo N vai lembrar essa figura polêmica e surpreendente. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. E o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse... Os políticos procuram enganar a opinião pública, com raras e honrosas exceções. O brasileiro não está esclarecido quanto ao quadro real dos nossos problemas. São terríveis, mas terríveis. A paixão pelo poder eu nunca a tive. Eu gosto de exercê-lo plenamente quando recebo do povo, porque o poder é uma das expressões da autoridade. Ou por outra, a autoridade significa o poder. Mas sempre eu exerci cônscio de que ele derivava do povo, do voto, da vontade popular, e que iria passar com o meu mandato, desapareceria com o meu mandato. O Jânio era um cara muito especial, muito temperamental, muito inteligente. Estou dizendo à senhora que eu nunca vi um níquel de tostão. Veja se me entende. Mas ele era muito impiedoso, os jornalistas também eram muito ruins com ele. Ele também não dava barato, ele não tinha medo da imprensa. Nunca eu farei. Nunca. Eu estou no PTB para somar as oposições, não para dividir. Só para somá-las. Nunca eu farei. Ele era um cara autoritário, era um reformista autoritário. E ele tratava todo mundo desse jeito. Ele exigia que os netos o chamassem de senhor.
Ele era um Caxias, impertigado, um jeito severo. Era uma figura surpreendente, com aquela linguagem barroca. É uma nódoa na história do Senado, uma mancha na história do Senado, que não se apagará tão facilmente. Que não só era imponente e intimidatória para outras pessoas, mas como era muito inteligente. Ele tinha tiradas muito inteligentes. Era um cara muito surpreendente, muito cheio de estilo. Não, o estilo é o homem. Já definiu alguém. Eu continuo Jânio Quadros. O Jânio se apresentou vindo de baixo para cima, fazendo uma ascensão meteórica como intérprete das camadas mais populares de São Paulo. Ele era professor de português no Colégio Dante Alighieri e no Veracruz. Era um sujeito pobre e os alunos do colégio decidiram lançar ele candidato a vereador. E eles botavam uma banquinha na esquina da Paulista e ele sentava na banquinha e ficava dando volante para as pessoas. Candidato a vereador, o obscuro professor e advogado de 30 anos só conseguiu a suplência. Mas a cassação do Partido Comunista lhe garantiu uma cadeira na Câmara Municipal. E os mandatos dos vereadores comunistas foram extintos e foram redistribuídos entre os partidos. E o Partido Democrata Cristão, que era do Jânio, ganhou mais umas cadeiras. Então ele entra na política por essa via dúbia da extinção dos mandatos dos partidos comunistas. O mandato dele de vereador é um mandato muito bom, muito forte. E aí, um ano antes de acabar o mandato, ele se candidata a deputado estadual. E vence. E vira um deputado estadual muito bom também, muito atuante. Enfim, lutando pela ampliação do trabalho em São Paulo para as levas de nordestinos que estavam chegando em São Paulo naquela época. E, novamente, o mandato dele como deputado estadual é um sucesso. Um ano antes de terminar o mandato, aparece a chance de se candidatar à prefeitura. O jovem mato-grossense de Campo Grande se ligou definitivamente à capital paulista quando se elegeu prefeito em 1953. Jânio tinha apenas 36 anos e nem chegou a completar o mandato. 2 anos depois, era eleito governador do estado de São Paulo. O cara vai ascendendo na carreira política, sempre sem terminar os mandatos, se candidatando a um cargo superior e se elegendo constantemente. A sua experiência administrativa fazia dele um grande governador. E em 33 meses, Jânio fez o que em um século não fora feito. E à medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando um fenômeno marqueteiro cada vez maior. Ele vai usando e abusando de todos os meios possíveis para se fazer os seus objetivos. Desembarca em Havana, capital de Cuba, o senhor Jânio Quadros, sendo recebido no aeroporto por grande massa popular, fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas. O deputado Jânio Quadros entrou de sola no ritmo cubano, marcando o compasso com segurança. Dirige-se agora para a estação, onde concedeu à imprensa local uma entrevista coletiva na qual fez um relato de suas atividades como candidato à presidência da República. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Resumo perfeito de sua campanha. Esse jingle ajudou a levar Jânio Quadros à presidência da República em 1960. No dia 31 de janeiro de 1961, Juscelino Kubitschek transmitia o cargo presidencial a Jânio. Era a primeira cerimônia de posse realizada em Brasília. João Goulart, companheiro de lote na chapa PSD-PTB, era o novo vice-presidente, eleito com uma vantagem escassa de pouco mais de 100 mil votos sobre Milton Campos, da chapa de Jânio. Chegou a hora da onça beber água, não guardem ódio, não guardem mágoa. Vamos todos juntos, minha gente, festejar o novo presidente. É preciso primeiro considerar que Jânio Quadros assume a presidência da República num momento de crise. Esgota-se o processo de crescimento brasileiro dos anos 50 e ele é eleito no pico da crise. Por sinal, em processo de crise, larvadas, as oposições, via de regra, assumem o poder. E o Jânio era oposição a toda a política e a temática dos anos 50. Ele era o personagem novo dos anos 50. Ele
Ele assume e a sua política se move contraditoriamente com duas pernas. Uma perna conservadora na política interna, um combate ortodoxo à inflação então emergente, e no mesmo tempo que ele move uma política interna econômica para o centro ou para a direita, ele move uma política externa independente pela esquerda. O presidente Jânio Quadros, no Palácio do Planalto, fala à imprensa, ao rádio e à televisão nacional e estrangeira. Foi um debate franco com enorme repercussão em todos os setores da vida brasileira e no plano internacional. O Jânio se elege em 60, ele era a última esperança dos setores mais à direita, mais centristas, contra a ascensão do PTB e a ascensão da esquerda que vinha com Getúlio, com Juscelino, etc. e tal. A UDN já tinha perdido as eleições anteriores e precisava de um candidato de apelo popular. Carlos Lacerda inventou o Jânio e o Jânio virou um político de grande penetração no eleitorado. Mas o Jânio não era administrável pela UDN. E quando o Jânio sai do governo de São Paulo, e sempre criticando os políticos, ele se elege deputado federal pelo Paraná, sem sequer ter ido ao Paraná. E quando se elege deputado, ele só vai a Brasília para tomar posse e jamais volta a Brasília. Porque ele continuava detestando Brasília, detestando os políticos, são todos corruptos, são todos ladrões, nenhum tem espírito público. O Estado não pode ser papai e nem mamãe de quem quer que seja. Que ele acaba se convertendo em uma sogra ruim. Eu digo ruim, porque a minha felicidade vai ter uma sogra muito boa. Quando ele chega em Brasília, levado por uma eleição triunfante, ele não tem conhecimento de Brasília, não conhece os rituais de Brasília e mal que sequer conhece as outras oligarquias estaduais todas. Então, está criado um cenário para uma situação onde ele não vai dar conta do recado. Meu objetivo é alcançar a verdade cambial. No campo econômico, a principal medida do governo Jânio Quadros foi a Instrução 204, que mudava radicalmente a política cambial, extinguindo os subsídios à importação do petróleo, do trigo e do papel. A multiplicidade das taxas. Sempre que ele tomava uma medida dessa, proibir briga de galo, proibir Maiô e Ipanema, paralelamente, em questões de horas, ele tomava medidas fundamentais. Isso nunca ouvi dele, isso talvez seja uma ilação minha própria que eu esteja tirando. Talvez fosse uma maneira de desviar a atenção da imprensa, do público, para essas medidas de profundidade que ele estava tomando. Por exemplo? Porque, por exemplo, no dia que ele reatou com a Rússia, ele proibiu, não sei, parece que o jogo do bicho, não sei aonde. No dia em que ele fez aquele famoso decreto da Resolução 204, 24 horas antes ou depois, eu não me lembro também, ele proibiu Maiô, Ipanema e Copacabana. O caso dos biquínis, por exemplo. O que ninguém sabe, porque ninguém quer escrever, é que eu atendi um abaixo-assinado de milhares de damas de São Paulo. E ainda tenho o abaixo-assinado. Cópia dele. E mandada verificar. A reclamação que tinha conotações, tonalidades de exigência. Não havia dúvida nenhuma de que estavam certas. Ocorriam determinados abusos que era preciso coibir. E cabe ao presidente coibir. O curioso é que me acusam de me preocupar com rinha de galo e com biquíni. Mas não ficou um só problema do país, um só, sobre a minha mesa. Que me mostre um processo que eu tenha deixado sem despachar. É um repto que eu faço. Porque a gente notava que havia muitas contradições no governo. Logo de início, quando ele foi à Uruguaiana para se encontrar com o presidente da Argentina,
ele me convidou para viajar. E creio que ali foi a primeira conversa que tivemos mais a fundo. E eu notei, sentados ambos lá na parte de trás do avião, quando ele começou a me relatar as dificuldades, os problemas, e foi num crescendo, num crescendo, num crescendo. Finalmente me disse o seguinte: governador, diz, este país só se tem mesmo seu é a bandeira. E começou a chorar. Essa foto foi tirada em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, na ponte que liga Brasil com a Argentina, Passo de los Libres. E havia o encontro do Jânio Quadros com o presidente Frondizi da Argentina. Enquanto o Jânio, a comitiva, ia andando pela ponte para encontrar o presidente, houve um estouro e um tumulto do povo que estava atrás. E a essa altura todo mundo se virou, inclusive o Jânio. Deu aquela virada e ficou nessa posição. Só deu para fazer uma foto também. Eu acho que essa foto resume tudo. Há 30 anos, no palanque montado em frente ao então Ministério da Guerra, na Esplanada dos Ministérios, o presidente Jânio compareceu ao seu último compromisso oficial. Passou em revista a tropa formada em honra ao Dia do Soldado e voltou ao palácio. Eu cumpri todos os deveres até o último. Compareci às comemorações, condecorei as bandeiras nacionais, ouvi um discurso magnífico, sério, conciso, grave, do ministro Denis. Despedi-me dos presentes, ouvindo o hino nacional voltado para a banda, como se impõe. Só se ouve o hino nacional voltado para os que o estão executando. E mais adiante, uma hora depois, 2 horas depois, digamos 10h30, 11 horas, reunidos todos no meu gabinete e examinado o quadro, eu decidi pela renúncia. Renunciou Deodoro da Fonseca, renunciou Rui Barbosa, renunciou Getúlio Vargas. De maneira que eu estou muito bem acompanhado em um país no qual não se renuncia a nada. Eu até na minha consciência, e somente a minha consciência, ao entender que não era possível governar, renunciei. E eu faria 1000 vezes se a minha consciência assim o determinasse. Quem sabe se as pressões que eu sofri até o 25 de agosto, estas insuportáveis, pelo menos para a minha honra. O senhor chamou inclusive de forças ocultas. Não, senhora, nunca usei essa expressão. Ah, então inventaram, então deram ao senhor essa expressão. Dona Gabriela, eu estranho que a senhora não tenha lido o documento da renúncia. Confesso que eu tomei conhecimento porque mais tarde, nesse documento, presidente. não, esse é um documento histórico. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas por quê? Se estavam na minha cara, estão na cara de todos. Então não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha como presidente, porque sou e era um homem livre. Quem falou em forças ocultas foi Getúlio Vargas, na Carta do Testamento. Falava forças poderosas, ocultas umas, ostensivas outras. O Getúlio já não está falando em forças ocultas.
Jânio é um caso, em termos de estilo, ele é uma época da política brasileira, mas a caricatura do Jânio, a gente devia ser capaz de diferenciar a caricatura do Jânio daquilo que ele representava. O Jânio sobe como uma metáfora e acaba como uma caricatura de si próprio. Não houve um imbecil que escreveu que eu estava banhado em prantos? O que posso eu fazer contra alguém assim? Nada. Mas absolutamente nada. A minha impassibilidade nos momentos difíceis é conhecida em São Paulo. Eu decidi ir embora. Pus o chapéu na cabeça, telefonei para Eloá, disse que já não era presidente da República, larguei um documento explícito, não fiz como Deodoro, que largou 2 ou 3 linhas. Trabalhei a minha mulher normalmente e vim para São Paulo, sem que um trabalhador sequer, um cidadão sequer, disparasse um único tiro no país inteiro. Jânio se candidatou a prefeito de São Paulo em 85. Mais uma vez iniciou a campanha no bairro Operário de Vila Maria, onde tudo começou. Fez de novo uma administração marcada por obras polêmicas e gestos de efeito, como pendurar na porta do gabinete um par de chuteiras, simbolizando sua retirada do campo político. Foi o último mandato de Jânio Quadros. O mais polêmico personagem da vida pública brasileira saiu de cena sem realizar o sonho de voltar a ser presidente. Se o senhor fosse presidente hoje, renunciaria? Talvez não. Talvez. Apesar da crise socioeconômica? Talvez não. Porque seria confessar a responsabilidade pela crise. Chegou a hora da onça beber água. Não guardem ódio, não guardem mágoa. Vamos todos juntos, minha gente, festejar o novo presidente. Chegou a hora da onça beber água. Não guardem ódio, não guardem mágoa.